Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Vanderlei, sou apaixonada por Jesus, e fascinada pelo estudo da Bíblia Sagrada. Pedimos licença para entrarmos aí na sua casa, no seu lar, talvez no seu trabalho, porque todos os dias ao meio-dia nós estamos aqui meditando e orando na Bíblia Sagrada. Inclusive eu peço para você já preparar o seu copo com água, a sua garrafa, porque daqui a pouco nós vamos orar e abençoar a sua vida no nome de Jesus. E a palavra de hoje, pastor, é assim uma palavra muito atual. É acerca de patrões e empregados, né? Nós, na sociedade, ou somos patrões ou somos empregados. Então é uma palavra assim edificante para as nossas vidas e nós vamos tratar sobre um escravo fujão. Exatamente, né? A Bíblia vai nos mostrar aqui, né, sobre um homem que era escravo. Nesse tempo havia escravidão, né, por dívida, por guerras. Então era algo muito comum naquela sociedade. Todas as vezes que você vê aqui na Bíblia, né, o termo servo, na verdade, se referia a escravo. Então, dependendo da versão bíblica que você esteja lendo, então em algumas versões traz como servo e em outras versões traz abertamente como escravos. Na nossa atualidade, na nossa conjuntura atual, né, nós não convivemos mais com essa forma de trabalho, né, que é a escravidão. Que bom, graças a Deus. Então, atualmente, no capitalismo, nós temos patrões e empregados. Então, se você trabalha para alguém, você é um empregado. Se você tem o seu próprio negócio, você quer que esse negócio cresça e é você quem vai ter os seus empregados. E Deus vai tratar sobre isso. O apóstolo Paulo estava muito preocupado com a situação desse escravo fujão. Fique aqui conosco que com certeza você vai aprender muito da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia, sejam muito bem-vindos, né? Eu sou o pastor Marinaldo, aleluia, e juntos nós estamos aqui para orar pela tua vida, para te abençoar também, né? Temos uma palavra mesmo forte, muito forte hoje. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor. E hoje nós vamos trazer dois textos, né? Nós vamos trazer o texto principal, que é a carta de Paulo a Filemon. Essa carta é curtinha, só tem um único capítulo e nós vamos fazer a ponte entre o que Paulo escreve a Filemon e o que Paulo escreve aos Efésios, né? Inclusive eu já trago aqui a informação que aí na sua Bíblia aparece assim em letras garrafais, Filemon. E tem pessoas que pensam que foi Filemon quem escreveu a carta. Não, Filemon foi quem recebeu a carta, né? Então aqui é uma epístola, uma carta do apóstolo Paulo, enquanto Paulo estava preso, mas lá na prisão, Paulo sabia de tudo, Paulo era muito bem informado e Paulo tomava iniciativa, tomava providências acerca dos problemas. Paulo escrevendo aos Efésios, né, que é a igreja na cidade de Éfeso, inclusive de acordo com a maioria dos historiadores, nos informam que João evangelista, aquele que depois foi preso, né, foi levado preso para a ilha de Patmos, tudo indica que João foi pastor da igreja na cidade de Éfeso, que era uma igreja muito grande. Mas vamos aos fatos. Paulo, escrevendo a Filemon, Paulo ele vai tratar sobre esse escravo fujão. Pastor, eu estou sorrindo aqui, porque Paulo, ele é muito cuidadoso. A primeira coisa que eu aprendo, irmãos, é que quando você vai falar de um problema para alguém, não chegue logo falando não. Tenha cuidado. Uma conversa agradável, elogios. Paulo, ele não foi falso. Paulo, ele foi sábio. Então, dos versículos 1 até o versículo 7 da sua carta para Filemon, Paulo usou palavras amáveis, agradáveis, palavras elogiosas, porque, na verdade, Paulo estava ali, acalmando o coração de Filemon para o pedido que ele iria fazer. Olha, pastor, eu me lembro quando eu era criança, viu? Criança, assim, adolescente, toda vez que eu queria pedir alguma coisa para minha mãe, né, para manhã, eu ficava aquele doce, eu arrumava a casa. E aí, quando minha mãe chegava do trabalho, que me via assim, sabe, toda faceira, aí mãe dizia assim, essa alma quer perdão. É por isso que a gente também, quando a gente vai se dirigir até o nosso Deus, observe que a gente primeiro, nós temos que exaltar, glorificar, né?
porque a gente se dirige ao Pai, Senhor nosso Deus, nosso Pai, e aí a gente começa... Eu te glorifico, eu te exalto, tu és maravilhoso. Coração, isso. aleluia, né? Para adorar naquele momento ao Senhor. E depois a gente pede. Jesus nos deu um modelo. Né? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então observe que durante tudo isso aí você está enaltecendo. Só depois é que diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só faz a petição depois que você glorifica ao Senhor. Isso, e queridos, muitas vezes a pessoa pensa que adorar a Deus só é louvar. Ou seja, cantar. Só cantar. Cantar, porque louvar não é só isso, porque louvar, a palavra louvar significa elogiar. Entendeu? Então, antes de qualquer coisa, primeiro a gente abre o nosso coração para o Senhor, entendeu? Com toda a sinceridade. Porque Deus sabe, né? Deus conhece nosso coração. Deus conhece nosso coração. Agora, Deus, Ele quer ser louvado e exaltado. Aleluia, é verdade. Né? Agora, os seres humanos também gostam, claro, de receber carinho e atenção. Inclusive, no salmo que eu gravei recentemente, eu falei sobre isso. Que quando eu tenho que contar alguma coisa para meu marido, eu espero primeiro ele chegar. Ele chega e já vai logo pro banheiro, tomar banho. Eu espero ele tomar banho e tal. Depois é que eu trato do assunto. Imagina, a pessoa chega em casa, aí eu já vou, olha só, queimou a geladeira, queimou a televisão, a pessoa tá lá com sangue quente. Então, Paulo, ele primeiro soube como chegar, como puxar o assunto, como introduzir o problema. Olha só, Paulo, ele apela para o amor. Né? Paulo, ele era apóstolo, ele era um líder de Filemon, e Filemon tinha uma igreja em sua própria casa. Né? No versículo, é porque o pastor, ele está com a Bíblia aberta ali em Efésios, viu, irmãos? Eu estou hoje com Filemon e o pastor Marinaldo está em Efésios. Olha só, a Bíblia nos mostra que Filemon, ele não era uma ovelha, ele era um líder. No versículo 2 diz assim, olha, Paulo enviando ali aquela saudação a Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Então, Filemon, ele era um líder. Vamos dizer que Filemon fosse um presbítero ou fosse um pastor. Ele tinha uma igreja na sua própria casa. Lembrando que naquela época ainda não haviam templos cristãos, né? Haviam as sinagogas, mas as sinagogas eram templos judaicos. Às vezes os cristãos se reuniam ali, se o líder da sinagoga se convertesse ao cristianismo, eles aceitavam que ali também se fizessem cultos ao Senhor. Mas templos, igrejas, como nós temos, isso só aconteceu, de fato, depois que Constantino, o imperador romano Constantino, se converteu. Então, tá claro aí que estava acontecendo na casa de Filemon. De Filemon, né? A igreja se reunia ali, Filemon era um líder e Paulo era apóstolo, ou seja, era superior. Quando Paulo diz assim, olha, eu apelo ao amor, que nós temos um para com o outro, Paulo estava dizendo assim, não pelo fato de eu ser superior a você. Paulo ainda diz mais, no versículo 9, eu achei tão interessante. Olha o argumento que o apóstolo Paulo cita antes mesmo de falar do escravo fujão. Ele diz assim, olha, sendo eu, tal como sou, Paulo, o velho, e também agora, prisioneiro de Jesus Cristo. Então assim, olha, Paulo diz assim, olha só, Filemon, né? Eu, Paulo, o apóstolo, já estou velho, estou aqui preso por amor a Jesus. Paulo, ele prepara, sabe, o coração de Filemon, para Filemon não ter coragem de negar o pedido de Paulo. E aí sim, chega o versículo 10, né, meado da carta, e Paulo revela qual é a petição. Né? No versículo 10, Paulo diz assim, olha, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Agora sim, quem é Onésimo? Onésimo tinha sido escravo desse Filemon e Onésimo fugiu. Exatamente, Onésimo deu no pé, fugiu do seu senhor. Onésimo não era crente, Filemon já era. Agora, Onésimo não era cristão, entendeu, irmãos? Então, quando ele fez isso, ele fez porque ele ainda não conhecia Jesus, né? Ele aprontou. Por isso que Paulo, ele vem conversando, né, com muito cuidado, com muito respeito, com muito amor e muita sabedoria para preparar, né, o coração de Filemon, porque, né, o que Onésimo fez não foi uma coisa, né, que agradou ali Filemon. Então,
como a pastora falou, antes de qualquer coisa, a pessoa primeiro vai ali com muito cuidado, com muito amor. Paulo era um homem que tinha muito respaldo, homem de Deus, homem sério, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Mas, independente de qualquer coisa, primeiro a pessoa vem ali devagarzinho, aí depois entra no assunto. Isso. Aleluias. Exatamente. Então Deus já está falando com vocês. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Não vá direto ao ponto. Primeiro, você dá uma introdução, você conversa, você agrada, para depois você entrar no problema. Ou a pessoa vai estar entrando no problema e falando, ou pode ser a pessoa também que pode estar ouvindo, Talvez você esteja também na posição de Filemon. Isso. Entendeu? Ou na posição de Onésimo. Então nós temos aqui 3 personagens. Paulo, que estava preso e mandou a carta. Temos Filemon, que era o destinatário da carta, ele estava ali recebendo aquela carta, ele estava lendo. E temos Onésimo. Entre Paulo e Filemon havia Onésimo. Agora, questão, foi Onésimo quem levou a própria carta. Imagine a cara de Filemon quando se depara na sua porta com Onésimo, o escravo fujão, e dizendo assim, trouxe uma carta do apóstolo Paulo. Provavelmente Onésimo, na hora que diz assim, eu trouxe uma carta do apóstolo Paulo, já freou ali Filemon. Irmãos, eu quero apelar para vocês, já que Paulo usa muito aqui esse termo, eu quero apelar para vocês mergulharem nas páginas da Bíblia e compreenderem como era a cultura dessa época aqui. Porque se você for julgar com os nossos olhos, você vai dizer, estava errado, não pode ter escravo. Deus, ele nunca quis que houvessem escravos, porque Deus nunca quis que também existisse desigualdades sociais. Mas a cultura humana foi caminhando para isso, E Deus, entre aspas, permitia que, de acordo com que os homens faziam as suas escolhas, já que era aceito por todos, Deus ratificava. Um outro exemplo era o fato de, em toda a antiguidade, todo o Antigo Testamento, a gente vê a permissão de um homem ter várias esposas. É verdade. Então, hoje, isso é um absurdo pra gente. A poligamia não é aceitável, mas a gente vê na Bíblia, os patriarcas, Isaac só teve a sua Rebeca, mas a gente vê ali Abraão, ele foi a esposa, foi Sara quem deu Agar para se deitar com Abraão. Jacó foi pior ainda, porque Jacó casou com a irmã Leia, na verdade era com Raquel, o sogro que enganou, mas casou com Leia, casou com Raquel, e depois cada esposa deu mais uma serva para ser mulher de Jacó, e Jacó ficou com 4. Então assim, a gente tem que mergulhar, eu estou trazendo também essa explicação, irmãos, porque vocês podem achar que isso aqui é um absurdo, de haver escravidão, mas era uma prática aceita naquela época. O que nós vamos estar também quando você concluir aí, e a gente vai ver lá em Efésios, que fala também, baseado nisso aí, mas se a gente trouxer para os nossos dias atuais, o que muda para muitos trabalhos é porque é pago, entendeu? Então, é o importante que o que nós estamos aprendendo trazendo para os nossos dias atuais, irmãos. Sim. Porque hoje a pessoa trabalha, hoje a pessoa recebe pelo seu trabalho, entende? Mas o que mudou? A gente observa, o que mudou é que antes os senhores eram donos, eles eram donos dos seus escravos. Eles compravam, pagavam. Tinha feira ali, Isso, de escravos. Então pagavam por isso. E também o escravo, ele além de não ser remunerado, ele não podia ir embora. E o empregado, ele é livre, para pedir demissão, tem os direitos trabalhistas, estamos falando de uma modernidade. Irmãos, um fato é, agora Paulo esclarece qual é o motivo da carta. Ele está intercedendo por Onésimo, e Onésimo se converteu enquanto Paulo estava na prisão. Eu, mas o pastor Marinaldo conversamos tanto sobre isso, não foi, pastor? Como foi que Paulo conheceu Onésimo? Quais são as possibilidades, pastor Marinaldo? Tem a possibilidade de Onésimo também estivesse preso com Paulo, ou Onésimo, muitas pessoas visitavam Paulo. Sim. Dele também ter feito parte também da visita. Também a gente sabe que tinha muitas prisões que Paulo passou, tinha a prisão também domiciliar. Sim, sim. Entendeu? Então,
a Bíblia ela não deixa bem claro se Onésimo aprontou e foi preso e conheceu Paulo na prisão, ou em algum tempo, como outras pessoas que visitavam Paulo, se ele também, né, não foi um visitante ali, né? Um fato é que Paulo estava preso, né, dentre essas possibilidades. Está claro que Paulo estava preso. Paulo estava preso. Onésimo, né, esteve ali junto com Paulo, e aí Onésimo se converteu. Ou seja, Paulo, mesmo preso, continuava ganhando almas para Jesus. Sabe o que me chama a atenção, pastor Marinaldo? É que não importa a situação pela qual nós estejamos passando. Porque não era bom estar preso. Ninguém quer estar preso. Inclusive, irmãos, Paulo tinha sentença de morte. E morreu de fato, né? Ali por volta do ano 64, 65 da era cristã, Paulo foi, decapitado, cortaram, o Império Romano, né, mandou cortar a cabeça de Paulo. Então Paulo sabia que era só questão de tempo, né? Mas, enquanto ele estava preso, ele continuava fazendo a obra do Senhor, pregando o Evangelho, mesmo em prisões, escrevendo doutrinas, como ele está fazendo ali, pastor Marinaldo vai ler, Paulo ensinando e doutrinando a igreja na cidade de Éfeso, porque quando ele estava solto, ele passou por Éfeso, né, e abriu uma igreja, fundou uma igreja. Por onde ele passava, ele fundava igrejas e seguia ali a sua viagem missionária. Pastor Marinaldo, a gente observa Paulo escrevendo a partir do versículo 11 aqui em Filemão, o qual está se referindo a Onésimo, o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, muito útil. Eu te tornei a enviar. Então, Paulo agora está enviando Onésimo e dizendo assim, olha, antigamente, ele era um escravo inútil. Ele devia dar trabalho, viu? Onésimo deve ter contado, relatado, né, o que foi que aconteceu. Então, Paulo, o tempo todo, está acalmando o coração de Filemão. Olha, Filemão, eu sei que no passado, esse Onésimo lhe deu trabalho, mas agora ele é útil. Ele é útil para você aí e agora ele é útil para mim também. Mas eu estou te enviando. Pastor, sabe o que me chamou aqui a atenção? É que, às vezes, a pessoa cometeu uma falha lá no passado, quando não era crente, e pensa que Deus esqueceu. A pessoa tem que voltar para consertar o erro. Voltar. Inclusive, irmãos, a gente observa aqui que Paulo, ele deu a sua palavra. Você está entendendo? Porque Paulo, ele tinha respaldo, mas a gente vê uma mudança, uma transformação. Entende, queridos? É quando a pessoa, verdadeiramente, né, está arrependida de tudo que fez. Transformado. Aí a pessoa vai, se for para se humilhar, se humilhe, se for para pedir perdão. Tem que pedir, se for para perdoar, tem que perdoar. Tá entendendo? Por quê? Porque tem que passar por esse processo. Se uma pessoa hoje, vamos pensar aqui, né? Onésimo, ele fugiu, mas ele recebeu o conselho de Paulo, o homem de Deus, ele volta lá, né? Para se retratar do que ele fez. Isso. Inclusive, voltando à posição de escravo. Ou seja, se hoje uma pessoa, um ser humano hoje, um homem, vamos pensar aqui, vamos trazer agora para os nossos dias atuais. O camarada, ele fugiu. Vamos pensar, pronto, da penitenciária. Era um ladrão, não conhecia Jesus. Não. Ele cometeu um assalto ou um homicídio, ele foi preso e ele fugiu. Pronto, e aí? Fugitivo. Aí nessa que ele fugiu, o tempo passa, ele se aproxima um irmão, né, uma pessoa, fala de Jesus para ele. Ninguém lá naquela cidade sabe que ele é fugitivo. Ninguém sabe o que ele aprontou, ele está numa cidade nova, mas ele teve um encontro com Jesus. Deus envia ali uma pessoa, a pessoa fala de Jesus para ele. Ele começa a visitar a igreja, naquele momento ali, ele aceita Jesus como Salvador, ele se arrepende, só com arrependimento, não vem somente assim, me arrependi e agora... Isso, no coração, ele se arrependeu, ele levantou a mão, ele até se batizou, mas e o que ele fez no passado? Ele fez no passado, então ele tem que se retratar. Ou seja, ele tem que fazer o quê? Ele tem que voltar, retornar lá na penitenciária. Vai ter que se entregar à justiça. Se entregar, ele vai procurar ali o advogado, o Ministério Público ali, mas ele vai ter que se entregar. Exatamente. Ele vai ter que pagar o que ele deve à justiça. Se a justiça julgar que pelo tempo que o crime já prescreveu e tal, é uma outra situação. Mas ele tem que voltar, sabe, irmãos? Eu sei que o assunto é assim sério, é grave, mas o que a palavra de Deus está mostrando é que aquilo que nós fizemos quando nós não éramos crentes, se você magoou alguém, se você brigou com alguém, ficou de mal, se você até mesmo roubou, furtou, você tem que voltar lá, você tem que voltar. E observe que Paulo, ele não mandou só a carta para uma outra pessoa, não. Ele devolve Onésimo. Isso. Inclusive, mais adiante, Paulo diz assim no versículo 12, e tu, Filemão, torna a recebê-lo como ao meu coração. Paulo intercede, diz assim, olha, receba ele como se você estivesse recebendo a mim. No 13,
eu bem o quisera conservar comigo. Paulo diz assim, olha, eu queria que Onésimo ficasse aqui comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Paulo agora está dizendo assim, Filemon, Onésimo é muito útil para mim. Eu queria que ele ficasse aqui comigo me ajudando, mas não é correto também. Não, primeiro, né, Onésimo tinha que ir lá para se retratar, entende? Filemon tinha que perdoar, receber ele, entende, irmãos? Para depois aí agora, Filemon vai fazer uma avaliação, né? Leu a carta de Paulo, entende? Filemon também era um homem de Deus, e eu tenho certeza que quando ele leu ali aquela carta, ele viu ali o apelo, analisou o apelo, né, do apóstolo Paulo, louvado seja Deus, perdoou, porque se ele era homem de Deus, um líder, né, com certeza ele perdoou, aceitou o apelo de Paulo. Né? Houve uma reconciliação, né, entre o Senhor e o seu escravo. Paulo, no versículo 14, ele diz assim, olha, mas nada eu quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha só, Filemon, eu queria muito que Onésimo ficasse aqui comigo, mas eu estou te mandando para que você, se você quiser, por livre e espontânea vontade, me devolva Onésimo. Então, Paulo queria que houvesse a reconciliação, mas, na verdade, Paulo estava pedindo para que Filemon devolvesse Onésimo para que ele servisse a Paulo. Mas nos chama a atenção, pastor Marinaldo, no versículo 18, é que Paulo diz assim, e se Onésimo te fez algum dano ou te deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Olha só, a maioria dos teólogos, irmãos, acredita que Filemon, antes de fugir, deve ter roubado alguma coisa do seu senhor, né? Até mesmo para poder se manter agora lá na sua vida, né? Como fugitivo. Então, Paulo ainda diz assim, olha, se ele te deve alguma coisa, coloque na minha conta, eu vou pagar. Reforça ainda no versículo 19, dizendo, eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. Aleluia. Ou seja, Filemon, você não vai ficar no prejuízo. Eu assumo essa dívida. Olha só como Paulo é um grande intercessor para resolver essa situação, para resolver esse conflito. A forma, né, que Paulo conduziu essa situação e o que Paulo deixou bem claro, queridos. Porque agora, Filemon tinha que olhar agora para Onésimo de outra forma. Sim. Como irmão, vocês estão entendendo? As coisas mudam. Se a gente... Hoje, pastor, a gente vê que tem muitas pessoas, digamos, né? Temos juízes cristãos, né? Temos advogados cristãos, empresários cristãos e também temos né, funcionários cristãos, entende? Então, o juiz, ele aceita Jesus, ele é cristão ali naquele momento ali, dentro da igreja, como quando nós estamos todos ali, reunidos ali na igreja, nós somos todos irmãos, né? Não tem esse negócio de um ser melhor, de um ser maior. Agora, quando sai dali, o juiz, ele é uma autoridade. Ou pode ser o patrão e o empregado, exatamente. Isso mesmo, entendeu? E eu vou deixar para fazer a conclusão, né, depois que o pastor Marinaldo, já que ele está trazendo, né, sobre essa questão hoje da nossa igreja, o que é que a Bíblia diz em Efésios, no seu capítulo 6, pastor Marinaldo? No capítulo 6 de Efésios, irmãos, e a partir do versículo 5, observe, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Versículo 6, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que é que Paulo está trazendo aqui? É que quem é escravo, quem naquela época se converteu sendo escravo, não vai deixar de ser escravo. Quem se converte sendo empregado, vamos trazer para hoje, se você se converteu sendo empregado, não significa que necessariamente você vai deixar de ser empregado, que você vai ser patrão. Né? Por exemplo, a minha vida inteira, eu fui empregada. Né, como professora, eu nunca tive escola, eu nunca fui patroa, eu nunca fui dona de uma escola. 31 anos sendo funcionária, tendo chefe, tendo patrão. Entenderam, irmãos? Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E o que Paulo está dizendo é que nós temos ali no nosso ambiente de trabalho, nós temos que servir como se a gente estivesse fazendo para Deus. E ainda mais, mesmo que o seu patrão não esteja ali vendo. A gente observa aqui que Paulo, ele manda trabalhar, obedecer a seus senhores com sinceridade de coração e fazendo a coisa certa.
Ou seja, se a pessoa é cristã, né, se converteu, está trabalhando ali naquela empresa, ela não tem que fazer somente porque estão olhando ela, não. Porque a gente tem certeza que Deus está nos vendo. Exatamente. Entendeu? Então não é só, vou fazer só para me aparecer, porque o fulano está me vendo. Não, é de todo o coração. E às vezes não é nem só para se aparecer, só cumprir o que foi mandado. Irmãos, nós damos testemunhos através da nossa forma de viver aí no nosso trabalho. As pessoas estão lhe observando. Né? Em Hebreus capítulo 12 diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Nós temos que ter um trabalho de excelência para não trazer escândalo para a igreja. É tão feio, irmãos. Infelizmente, a gente às vezes ouve, né, pessoas dizendo assim, eu não quero mais contratar crente, sabe? Porque crente é desobediente, o crente começa a trabalhar, aí já começa a botar atestado, começa a faltar. Deus me livre. Oi, irmãos, em nome de Jesus. Essa palavra não vai ser para mim. Essa palavra não vai ser para você, amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Você tem que ser um funcionário de excelência. O teu patrão tem que te elogiar até na sua ausência, dizendo assim, olha, ali é uma mulher correta. Eu só quero ter funcionário crente porque é honesto, não vai me roubar na ausência, porque eu vou dizer, Marinaldo, mesmo com tantas câmeras como nós temos hoje, mas quando a pessoa tem de roubar o patrão, sempre dá um jeitinho, faz de conta que tá ali coçando o pé aqui embaixo para pegar um dinheiro da gaveta. Sabe, irmãos? Mas o crente não pode fazer isso, não pode meter a mão lá na gaveta e roubar na ausência. O crente, ele é diferente. Observe que Paulo fala, obedeça-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, até para fazer, né, as coisas, tem que fazer de coração aberto, né, com amor, não reclamar. Se seu chefe mandar, faça isso, vá, né, alegre, faça. Sorriso, irmão, sorriso. Porque o seu trabalho é uma bênção de Deus. Amém. O seu emprego foi Deus que te deu. É verdade. Então tem que fazer a diferença, entende? Para que quando o patrão vai avaliar, vai ver você, avaliar você como um que não é cristão, entendeu? Às vezes na empresa tem aquelas pessoas que querem estar ao seu lado, né, para falar mal do patrão, para falar mal de um, de outro. Então você tem que vigiar. Vigiar na terra. Você tem que ser aquela lâmpada, né, que esteja ali clareando, aquela pessoa que está ali verdadeiramente fazendo como que esteja fazendo, como que estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Olha, pastor, eu quero aqui, inclusive, sempre abrir um parêntese. Ô, irmãos, quer ver uma coisa que às vezes eu vejo pessoas crentes e descrentes falando, e em nome de Jesus, receba essa palavra e nunca mais fale. Tem pessoas que no dia de receber o dinheiro chama de mincharia. Vou lá receber aquela mincharia, está amaldiçoando o seu dinheiro. Ó, irmãos, em nome de Jesus, não fale isso não. A bênção de Deus, a bênção do Senhor enriquece e não traz dores, sabe? Então, você que está recebendo aí o seu salário, o seu benefício do governo, sua aposentadoria, quando você receber, abençoe, porque a palavra do Senhor nos diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Então, em nome de Jesus, não xingue esse dinheiro. Não, é a sua bênção. Inclusive, a primeira coisa que você vai fazer com esse dinheiro é tirar o seu dízimo. Você acha que Deus vai querer dízimo de uma mincharia? Não, é bênção. É bênção do Senhor. Então, se hoje você está ganhando pouco, eu quero lhe dizer que Deus está vendo. É Deus quem vai te promover. É Deus quem pode te tirar desse emprego e lhe colocar em um melhor se você tiver um trabalho de excelência. Se você é um bom profissional na sua área, tenha certeza que o nosso Deus vai te promover. Aí Paulo fala assim no versículo 7, sirvam aos seus senhores de boa vontade, com semblante agradável, como ao Senhor e não aos homens, não com a cara fechada, mas sim com semblante agradável, ali, alegre, louvado seja Deus, porque, irmãos, tem pessoas que trabalham ali com semblante fechado, a pessoa até imagina, muitas vezes teve um problema em casa, leva um problema para o trabalho, não faça isso, entendeu? Às vezes vem aquela pessoa ali alegre, o seu amigo ali no trabalho, lhe dá um abraço, se você estiver passando por alguma situação, não leve essa situação. Você acorda de manhã, conversa com Deus, você vai orar, aleluia, pedir a Deus um dia bom, maravilhoso. Inclusive agradecendo a Deus por ter um trabalho. E já chega no trabalho, bom dia, que coisa maravilhosa, irmãos. Chega no trabalho assim, você trabalha de manhã, bom dia, do porteiro. Também talvez a gente esteja falando com alguém que é chefe. Daqui a pouco vai falar ali. Falar para o chefe. Isso, olha, você tem que chegar no seu trabalho, na repartição, dando bom dia, desde lá o porteiro, a pessoa dos serviços gerais que está ali varrendo, sabe, o recepcionista, distribua sorrisos e bom dias, ou boa tarde e boa noite. Na saída, a mesma coisa. Deixa uma palavra que Deus te abençoe. Vai abençoando.
Porque por onde você for, o brilho do Espírito Santo vai te acompanhar. Inclusive, olha a recompensa no versículo 8. É a recompensa, porque se você faz a coisa certa, olha só, no versículo 8, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Olha. Ou seja, se você faz o bem, Deus vai lhe recompensar, né? Seja escravo ou seja livre, ou seja o empregado ou seja o patrão. Porque Exatamente. Agora vem a palavra também para o patrão, para os senhores. Recebe, versículo 9, eita glória. Que essa leitura está em Efésios 6, mas agora o versículo 9 que diz: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Vocês, senhores, vocês, empresários, tratem seus funcionários, né, trazendo pra gente, da mesma forma. Não os ameace, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre as pessoas. Isso. Na versão tradicional diz não faz acepção de pessoas. Ou seja, o mesmo Deus, vamos pensar aqui, ó, ele é o patrão e eu sou a empregada. O Deus que está no céu é o mesmo Deus do patrão e é o mesmo Deus do empregado. O mesmo Deus do rico é o Deus do pobre. Não é verdade? Olha só que coisa maravilhosa. Aí às vezes o patrão, a gente está se referindo aqui, patrão crente. Viu, irmãos? A gente está falando aqui de quem serve a Deus. Tanto patrão como empregado. Porque Paulo está escrevendo para a igreja na cidade de Éfeso. Né? Paulo escrevendo aos Efésios, uma igreja. Paulo está falando aqui para quem serve a Deus. Isso. Né? Há uns tempos atrás, eu vi um testemunho até de um pastor que outrora ele era bandido. Entende? Ele aprontava muito lá fora. Mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, Jesus tirou ele e agora ele estava servindo ao Senhor na igreja. Aleluia. E tinha um policial que na época também já prendeu ele. Olha só. Esse policial também se converteu. Quando chega na igreja, os dois se encontram na igreja. Só que agora os dois como irmãos, aleluia, servindo ao mesmo Deus. Ele que aprontava, estava ali na igreja transformado, ele foi transformado pelo Espírito Santo, não foi assim não é uma coisa recente, e ele não era convertido, já tinham passado muitos anos, e aí os dois se encontraram. Não, e o policial, com certeza que prendeu ele, deve ter dado, ó, bateu nele. Bateu, e eles, ali, naquele momento ali com Jesus, eles começaram, lembraram, né, do passado, só que cada um respeitou o outro agora, na condição agora, aleluia, de servo do Senhor, irmãos em Cristo. Por quê? Porque quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, se arrepende, irmãos, nós estamos falando aqui de um arrependimento de todo o coração, entende? De uma mudança, da pessoa deixar o Espírito Santo mudar, transformar. A gente não está falando de um faz de conta, não. A gente está falando como aconteceu de Filemon e Onésimo, entende? Nós estamos falando aqui do que Paulo escrevendo ali, aleluia, aos irmãos, né? Falando acerca do Senhor e do servo, trazendo para nossas vidas acerca da pessoa que tem o seu próprio negócio, sim, que é o patrão e o empregado. Isso. Vocês estão entendendo? Na empresa, ele é o patrão, o outro é o empregado, mas na igreja os dois são irmãos. Isso. Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Agora, pastor, eu vou abrir aqui mais um parênteses e vamos fazer aqui vamos ver aqui uma situação, vamos simular uma situação. Imagine que você é crente e o seu patrão não seja. Oi, irmãos, agora que você vai ter que testemunhar, né? Porque tem aqui a situação, Paulo escreve aos Efésios, é quando os dois são crentes, o patrão e o empregado. Mas, na maioria das vezes, nós somos crentes e os nossos patrões não são. Eu falei neste dos 31 anos, todo o tempo que você trabalhou como eletricista, os seus chefes não eram crentes, né? Mas assim, nós somos, então nós temos que dar testemunho, né? Padrão de excelência. Olha, irmãos, eu me lembro quando o Marinaldo trabalhava, né, como eletricista, toda empresa que ele trabalhava, sempre colocavam ele como encarregado. Ele era eletricista e sempre colocavam ele como encarregado da equipe. Cabo de tudo. Era o cabo de turma, sabe por quê? Pra glória de Deus. Tanto que não é ele que está falando, sou eu que estou falando sobre ele. Porque ele era honesto, ele era correto, ele fazia as coisas certas, não fazia trambique e ele sabia contornar a equipe. Era o apaziguador, né? Porque sempre na equipe, ainda mais assim, vários homens, era assim, todo mundo com os ânimos exaltados. E aí Marinaldo chegava ali como pacificador, que tranquilizava tudo, que conduzia tudo, que sabia também chegar lá pro chefe para pedir a folga ou tal, sabe, irmãos? Então, nós temos que ser assim. Ao longo da minha vida também trabalhando, eu nunca tive chefe cristão, não, né? Na verdade, nas escolas, nós temos poucos professores evangélicos e sempre os diretores com os quais eu trabalhei
né, diretores homens, diretoras mulheres, pessoas maravilhosas de outras religiões, né, mas que sempre me respeitaram na minha condição de cristã, né, e eu sempre procurei dar bom testemunho, inclusive, nas escolas onde eu trabalhei. Inclusive, pastor, uma das coisas também que a gente tem que ter muito cuidado é a pessoa também querer se aproveitar. Tem pessoas que pensam assim, meu chefe ele é cristão, entende? Aí quer fazer a coisa errada, quer se aproveitar porque é cristão. O horário de chegar é 8, Isso. chega 9. Isso. O horário de sair é 18 horas, inventa sempre uma desculpa para sair 17h30. Então, observe que Paulo ele fala para o patrão e para o empregado, entende, irmãos? O patrão também não pode explorar, Não porque pode diz assim, explorar. mas fulana é crente também. Aí explora e quer que trabalhe mais, e quer que faça hora extra sem pagar. Se são irmãos, não é verdade? O patrão, e aí também tem um caso. O patrão pode ser crente e os funcionários não serem crentes, não é verdade? E se você é o patrão, e se você tem o seu próprio negócio? Nem sempre você pode escolher funcionários cristãos, às vezes dentro daquela área, né? Não tem funcionário cristão, ou também você pode ser um chefe, mas você não é o dono. Ou seja, tem que saber tratar, né, os seus funcionários. Mais do que nunca. Se você é cristão e você tem o seu negócio, é saber tratar, porque também tem, né, empresários que às vezes querem humilhar também, verdade. Né, o seu empregado, entende, irmãos? Então, não pode acontecer isso. E nem o empregado também querer se aproveitar. O meu chefe, o meu encarregado ele é cristão, então ele é uma pessoa boa, né? Eu vou me atrasar, isso aquilo, porque ele é uma pessoa, porque, irmãos, tudo tem que fazer, tudo tem que ter ordem, né? E decência. Tudo com ordem e decência. Entende? Então, por isso que Paulo fala, aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer como que estivesse fazendo para Deus, para o Senhor. É verdade. E a palavra que a gente encerra em Efésios é que Deus não faz acepção de pessoas. Não. Deus ele não tem discriminação entre patrão e empregado, entre rico e pobre. E, encerrando aqui, Paulo, na sua carta para Filemon, no versículo 21, Paulo diz assim: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Olha só, Paulo, ele coloca o ponto final, né? Depois tem as saudações finais, mas assim, Paulo ele encerra aqui a petição, dizendo assim: olha, Filemon, eu tenho certeza que você vai me obedecer, eu tenho certeza que você ainda vai fazer mais. Ou seja, Filemon se viu em uma situação que não tinha como negar o pedido de Paulo. Qual é o pedido que nós estamos te fazendo neste momento que você está assistindo? Seja um bom representante de Deus. Amém. Aí no seu trabalho, aí na sua família, sendo patrão ou empregado, nós vamos ter um coração igual ao coração de Paulo, de Onésimo e de Filemon, em nome de Jesus. É por isso que a gente tem que obedecer a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo ele disse assim: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Entende, amados irmãos? Então que a gente venha, louvado seja Deus, fazer a coisa certa, né, obedecer às Escrituras, porque a gente fazendo isso, um dia nós receberemos o nosso Deus e Deus vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Aleluia. Amém. Olha, nós vamos orar, né? Prepara aí o seu copo com água, a sua garrafa com água. Nós temos aqui o caderno de milagres, né? Nós temos orado pelos pedidos de oração. Então, assim, nossa irmã Yara, irmã Adriana, Elisângela, a Fernanda, missionária Mônica, né? A nossa irmã Valdelice, todos vocês que estão aí pedindo oração, diaconisa Gilma, os nomes de vocês e os pedidos, né? Estão aqui. Às vezes a gente não cita, mas estão aqui anotados, tá bom? Então, escreva aí o seu pedido de oração. Escreva também a sua sugestão, né, pastor Marinaldo? A sua sugestão, a sua opinião, né? Se vocês estão gostando, qual é o tema para você, que você quer que a gente fale aqui no nosso programa. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que nós estamos aqui para nos esforçar e darmos o melhor para o nosso Deus através do nosso programa Oração do Meio-Dia. E nós vamos orar. Amém? Aleluia. Já deu tempo aí de você preparar ali, né, um copo com água, ou uma garrafa com água também, um vaso para botar na geladeira. É verdade. E a gente vai orar, a gente vai pedir a Deus que Deus esteja consagrando a água, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, pois é momento de oração e nós vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, te damos graças e glórias por este momento maravilhoso, por esta palavra abençoada, que trouxe, meu Deus, tanto entendimento para os nossos corações. Todos os irmãos que estão aqui concordando conosco nesta oração, ou são empregados ou são patrões. Eu tenho certeza
ou o Espírito Santo que o Senhor bradou de uma forma tremenda e poderosa. Eu tenho certeza que a partir de hoje nós seremos pessoas melhores. Aleluia. Porque o Senhor fala de uma forma grandiosa e muito clara. Muito obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Que ela fique guardada no nosso coração para nós não pecarmos contra ti. Te apresentamos, meu Deus e meu Pai, esses irmãos que estão agora conosco, aleluia, acompanhando esta programação. Visita, meu Deus, cada casa, cada lar, oh, meu Deus amado, cada família aqui representada. Traz, meu Deus, solução, meu Deus amado, refrigério para essa pessoa que está com algum problema. Meu Deus amado, essa pessoa que inclusive está desempregada. Falamos hoje tanto sobre patrões e empregados, mas tem muitas pessoas que estão desempregadas, que estão endividadas, pessoas, meu Deus, que estão estudando, se preparando para um concurso, para um teste, um exame ali na OAB. O Espírito Santo de Deus trabalha, meu Deus, nessas vidas, vai dando sabedoria e vai dando vitória. O Senhor não faz acepção de pessoas entre ricos e pobres, brancos ou negros, não importa o país onde essa pessoa estiver. Espírito Santo de Deus, traz a solução. Tu és o Jeová Jirê, o Deus da providência. Meu Deus amado, eis aqui também as pessoas que fizeram seus pedidos, que escrevem nos comentários os seus pedidos. Ô Rei da Glória, essas pessoas estão acreditando no milagre. Por isso, meu Deus, sempre nós estamos aqui, hashtag milagre, porque nós acreditamos no sobrenatural, no impossível do Senhor. Abençoa, meu Deus, todas essas vidas, meu Pai. Aleluia. Nós, assim como, Pai, o apóstolo Paulo pediu ali a Filemon que atendesse ali a sua petição. Nesse momento, eu e o pastor Marinaldo intercedemos, rogamos ao Senhor por essas vidas, para que o teu milagre aconteça em o nome de Jesus. Sim, meu Deus, ainda na tua presença, Pai, nós te damos graças e glória. Aleluia. Queremos te agradecer, Deus, por esse momento maravilhoso. Pai, no nome de Jesus Cristo, Deus, nós te apresentamos, meu Pai, a saúde dos teus filhos. Amém, te pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja agora, meu Pai, visitando este lar, Senhor, que o Senhor esteja agora repreendendo todo o mal, meu Pai. Essa pessoa, meu Deus, que tem assim, meu Deus, orado, clamando ao Senhor por uma porta de emprego. Deus amado, no nome de Jesus Cristo, abre, Pai, uma porta de emprego. Abençoa as finanças, meu Deus, dos teus filhos, meu Pai. Amém, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja, meu Deus, visitando a cada coração. Essa pessoa, meu Pai, que tem dificuldade de perdoar, dificuldade, meu Deus, de aceitar um perdão. Sim, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor esteja mudando, transformando, meu Deus, esse irmão, essa irmã, essa pessoa, meu Pai, que está passando por essa situação. Sim, meu Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós também te apresentamos, Pai, aleluia, esta água, Deus. Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Que você esteja, meu Pai, consagrando esta água, amém, abençoando, Jesus. meu Deus, que no momento, meu Pai, que for ingerida essa água, que todo mal venha cair por terra. Que nesse momento agora, Pai, que as bênçãos do Senhor, aleluia, seja nesta água agora. Que você esteja abençoando, que você esteja, meu Deus, transformando, aleluia, essa água. Que você esteja sarando, que você esteja, meu Deus, entrando com providência, meu Deus, através dessa água, e o nome do Senhor venha ser glorificado, exaltado para todos sempre. Amém. Amém. E graças ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Beba água, creia no poder do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Toma posse aí da vitória e escreva aí, ó, hashtag milagres. Amém, irmãos? Hashtag milagres, porque o milagre do Senhor está chegando aí na tua casa. Amém? Inclusive, olha só, irmãos, se você ouviu aí algum barulho, né? É porque estamos assim com um tempo chuvoso, né? Eu espero que vocês não estejam ouvindo, mas a gente não vai deixar de fazer aqui o programa, fazer, né, a obra do Senhor, como assim Ele tem nos mandado. O nosso Deus é o nosso patrão. Aleluia. Aleluia, né? O nosso Deus é o nosso patrão, Ele nós manda somos e nós obedecemos. Nós somos filhos, nós somos servos e nós somos escravos. Escravo, ele não tem livre-arbítrio, né? Nós deixamos o nosso livre-arbítrio no dia que a gente aceitou Jesus como nosso Salvador. Escolhemos, já fizemos a nossa escolha. Escolhemos Jesus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos chegando no final, né? Como sempre, eu sempre deixo aqui uma palavra de reflexão, de encerramento. E hoje eu quero deixar, irmãos, em Mateus, né, capítulo 5 e versículo 9. Isso. Que diz assim, É ó, a confirmação da palavra para a gente encerrar. aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, aleluia, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Aleluia. O Glória. apóstolo Paulo foi um grande pacificador. Confirmação da palavra, né? Amém. Ele estava ali, ó, pacificando o conflito entre Filemon e Onésimo, né? Inclusive eu falei do pastor Marinaldo, né? Que sempre foi um grande pacificador e que vocês também sejam pacificadores aí, né? Na sua família e no seu trabalho, né? Nós vamos deixar aqui os nossos 3 conselhos. Quais são, pastor Marinaldo? Ame a Deus, leia a Bíblia e coloque em prática tudo que nós estamos aprendendo. Ô, glória! Também deixamos aqui alguns vídeos, né, para vocês continuarem assistindo aqui o nosso programa. E aqui nós encerramos amanhã ao meio-dia, estaremos aqui. Super beijo no coração de todas essas meninas lindas. Forte abraço aos varões valorosos e que todos vocês fiquem Na paz. Deus te Tchau, abençoe. tchau. Olha, eu tenho certeza que a irmã Fernanda deve ter comentado que a gente está sem a farda. Tchau, gente.